Então, desde o início, você viu que eu ativei a edição aqui, né? Ou seja, tá ativando a adição. isso, ativei a edição, então agora eu posso criar recursos ou criar atividades no Moodle. Então ativei a edição, joia. Agora, olha, na minha organização, eu pretendo criar minha avaliação nessa seção que eu chamei de avaliações. Tá? Ah, tá. Para criar essa avaliação, eu venho aqui em adicionar uma atividade ou recurso, eu clico sobre essa opção e, no caso, o que nós estamos fazendo é uma avaliação objetiva, portanto, funciona como um questionário. Então, eu vou selecionar essa opção questionário, ok? Selecionei e acrescentar. Perfeito. Obrigado. Joia. E aí eu cheguei naquela tela, né? Nome da avaliação, Beleza. avaliação de matemática, e aí um texto qualquer que eu queira. Correto? Aqui, olha, em duração, eu vou deixar isso desabilitado por enquanto, uma vez que vocês já entenderam como funciona, né? Em nota, pessoal, mais algumas coisas para a gente levar em consideração. A categoria da nota, isso deixa como não categorizado, tá? Isso não é relevante. Tentativas permitidas, isso é importante. Como vai funcionar a sua prova? Você vai permitir que o aluno tenha uma única tentativa para fazer a prova? Você vai permitir que o aluno tenha várias tentativas, infinitas tentativas, ou só duas, ou só três? Não é? Então isso você vai ajustar nesse campo. Aí, gente, é o critério de cada um. Nas minhas provas eu deixo uma única tentativa. Tá? Então o aluno, como a Margarete perguntou agora há pouco, mandou, e aí? Aí acabou. Ele enviou, acabou. Agora, se eu colocar duas tentativas, não é? Ele pode ter essa segunda opção de fazer a prova. Pode ser que eu ache, sei lá, por algum motivo eu acredito que é melhor que ele tenha 3 tentativas. Então eu vou delimitando essas tentativas nessa opção, ok? Aí um detalhe que é o seguinte, olha, se eu deixar em 1, que é o meu padrão, esse método de avaliação nota mais alta, ele vai estar cancelado. Tá? Ele não faz sentido se eu só tenho uma tentativa. Agora, se eu coloco 2 ou mais tentativas, o Moodle vai pedir para que eu defina como é o meu método de avaliação. Se eu vou considerar, por exemplo, a nota mais alta ou uma nota média entre as opções, ou outras 2 opções que na minha cabeça não fazem sentido nenhum. Eu considero só a primeira tentativa ou só a última tentativa. Tá? Eu acho que se vocês forem partir para permitir mais de uma tentativa, ou vocês vão escolher a nota mais alta, não é? Não sei, é o critério de cada um, ou vocês vão escolher uma nota média. Por exemplo, eu fiz 2 tentativas. Na primeira eu tirei 10, na segunda eu tirei 8. Então a minha média vai ser 9. Tá? Mas aí é com vocês. O que eu digo é que se você deixar em uma tentativa, então não existe esse negócio de avaliação por nota média, nota mais alta, porque é só uma prova que você está fazendo. Ok? Pessoal, entendido isso daí? Sim. Joia. Sim. Joia. Sim. Então, olha, próximo item, layout. Isso eu acho bacana também. Olha. Ordem da pergunta. As perguntas vão ser mostradas como na tela que vocês criaram. Eu fortemente recomendo que vocês não usem isso. Eu fortemente recomendo que vocês coloquem o quê? Embaralhar aleatoriamente. Pessoal, lá no nosso banco de questões, eu criei primeiro adição, depois subtração, depois multiplicação, depois divisão, não é? Isso significa que se eu modelar a prova nessa sequência, o aluno sempre vai ver as questões na ordem pré-determinada. E para uma prova feita nesse formato nosso, eu acho que isso não é legal. Então, olha, usa essa opção embaralhar aleatoriamente.
Ou seja, o Moodle vai fazer a questão 1 do aluno X aparecer numa ordem diferente da questão 1 do aluno Y e assim por diante. Então, nessa brincadeira, a gente embaralha as alternativas e embaralha as questões entre si. Alguém perguntou alguma coisa? Desculpa, eu não ouvi. Não? Tá. Nova página. Eu gosto de deixar essa nova página nesse campo desse jeito mesmo, cada pergunta. O que isso significa? Significa que no momento em que o aluno estiver fazendo a prova, ele só vai ver uma questão de cada vez. E eu acho que isso é bom, porque ele aí não fica batendo o olho de uma questão na outra. Não que ele tenha que ficar preso a uma determinada questão, não é isso. Nova página, cada pergunta, significa que ele vai visualizar uma pergunta de cada vez. E, na minha opinião, isso é uma boa. Tá? Ele navega vendo uma questão de cada vez, ele se concentra em uma questão de cada vez. Ok? Mas ainda, esse método de navegação, eu também prefiro deixar ele como sendo livre, ao invés de deixar ele como sendo sequencial. Se eu deixar como sequencial, eu forço o aluno a responder a primeira questão da prova, para só depois ir para a segunda questão, para só depois ir para a terceira questão e assim por diante. Quando eu deixo o método de navegação livre, eu permito que o aluno selecione, por exemplo, primeiro a quinta questão, e depois ele vá para a terceira questão, e depois ele vá para a nona questão, e depois ele vá para a primeira questão, ou seja, ele tem a liberdade de escolher qual questão ele quer responder primeiro. Tá? Então a minha sugestão para vocês é, no layout, de novo, sugestão, usem essas 3 nesse formato. Tranquilo, pessoal? Ok. Maravilha. Então, seguindo o barco. Comportamento da questão. Misturar entre as questões. Se a gente marcou aquela caixinha lá para embaralhar as alternativas, pessoal, aqui eu tenho que confirmar nessa caixinha, viu? Se eu colocar não nessa caixinha, esse não se sobrepõe àquele misturar que eu fiz antes. Aí ele não vai embaralhar as alternativas. Então, olha, se eu quero embaralhar as alternativas, então aqui eu tenho que deixar o misturar entre as questões como sendo sim. Tá certo? Como se comportam as questões? Feedback adiado. Deixem isso, procurem não mexer nessa opção. E o que significa esse cada tentativa se baseia na última? Por exemplo, vamos supor que eu dei mais de uma tentativa para o aluno fazer a minha prova. Isso significa que se eu colocar, como eu deixei uma única tentativa, ele nem está disponível para mim, não é? Mas se eu deixei mais de uma tentativa, isso quer dizer que uma tentativa vai estar amarrada na outra. Como assim? Por exemplo, se o aluno errou alguma questão, o Moodle vai dar uma dica para ele, que olha, isso aqui está errado, você tem que rever isso daqui. Isso é o cada tentativa se baseia na última. Se vocês não querem dar essa facilidade, então deixem isso aqui marcado como não. Ok? Então é muito simples isso. Olha, em comportamento da questão, a única ressalva que eu faço, que eu reforço com vocês é: deixem misturar entre as questões como sim. Tá? Mantenham isso. Ok?